Boa tarde, irmãos e irmãs. Eu me chamo Douglas e alguns de vocês já me conhecem. Eu trabalho no Cicobi. Estou aqui hoje para fazer a leitura e a compreensão do pão diário de hoje, domingo 29 de janeiro de 2017. E então vamos iniciar essa leitura com o coração aberto, com o coração disposto a receber essa leitura de bom grado. Vamos lá? A leitura de hoje se refere a complete a carreira e cita Spyridon Lewis. Vamos ler então sobre ele. Spyridon Lewis não é muito conhecido ao redor do mundo, mas na Grécia sim, como resultado de sua vitória quando os Jogos Olímpicos foram reavivados em Atenas em 1896. Os gregos saíram-se muito bem durante a competição daquele ano, ganharam mais medalhas do que qualquer outra nação. O evento que veio a ser motivo de verdadeiro orgulho para os gregos, porém, foi a primeira das maratonas. Nessa corrida de 40 quilômetros, 17 atletas competiram, mas Spyridon, um trabalhador comum, foi o vencedor. O rei e o país o honraram por seus esforços, e ele se tornou um herói nacional. O apóstolo Paulo usou a maratona como um exemplo de vida cristã. Em 1 Coríntios, de 9 a 24, ele nos desafiou não apenas a correr, mas correr para ganhar, dizendo: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo não apenas ensinou isso, mas também viveu e escreveu em sua última epístola: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Em 2 Timóteo 4 a 7. Havendo terminado sua corrida, Paulo aguardava alegremente receber a coroa da vitória dos céus. Assim como Paulo, complete a sua corrida de distância neste mundo para vencer e para agradar o seu rei. Nessa corrida, somos motivados por saber que corremos e que devemos vencer para honrar o nosso rei. A corrida cristã não é uma corrida de curta distância, é uma maratona. Essa leitura, ela deixou para a gente aqui uma leitura bíblica para a gente fazer. Então nós vamos fazer a leitura e vamos tentar tirar o entendimento sobre ela. Vamos lá em Coríntios 9, 19 a 27, para ficar um entendimento mais fácil para a gente. Então eu dividi isso da seguinte forma, em 3 partes, em que eu lerei a Bíblia e farei o entendimento sobre ela. Esse entendimento, na verdade, não vem de mim, mas sim sobre pesquisas que eu fiz, porque infelizmente eu ainda não tenho o entendimento bíblico suficiente para vir repassar para vocês. Meu entendimento, na verdade, já saindo da parte de pesquisa e tudo, é que o Senhor sempre estará conosco, independente da dificuldade. Ele nunca nos deixará sós. Basicamente é isso. Porém, o entendimento, que, segundo a pesquisa que tem, ele é um pouco mais completo e complexo do que isso. Então vamos lá, vamos ler a Bíblia. Eu peço que vocês, se tiverem a possibilidade, abra lá em Coríntios 9, de 19 a 27. Vamos lá, irmãos? Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para que os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse,
para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. De tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O que eu achei sobre isso? Segundo as pesquisas que eu fiz, Paulo colocou ele se fez servo de todos para ganhar ainda mais. Paulo colocou seu ministério na obra de Deus acima de seus desejos pessoais e estava disposto a se adaptar aos costumes de outros povos, fossem judeus ou gentios, para levá-los a Cristo, para se relacionar com judeus em Jerusalém, por exemplo. Ele fez um voto de nazireu no templo, Atos 21, 23 e 24, quando estava perto daqueles que estavam debaixo da lei, os judeus. Paulo obedecia à lei. Quando estava perto daqueles que estavam fora da lei, os gentios, Paulo não observava os costumes judeus. O apóstolo esclareceu isso, no entanto, para que ninguém entendesse mal suas ações, por meio da obediência a Cristo. Versículo 21. Paulo obedecia à lei de Deus, a qual era mais ampla do que a legislação mosaica. Era o cumprimento da vontade de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina naquele para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também, eu não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. O que isso quer dizer? Paulo tinha o desejo de cumprir seu ministério a qualquer preço. Seu desejo era semelhante ao tipo de compromisso assumido na preparação para uma competição atlética. Eu assim corro, não como as coisas incertas. O apóstolo tinha um alvo bem definido e sabia que era necessário perseverança para alcançá-lo, para se preparar adequadamente para a corrida ou luta. Ele sabia que tinha de se esforçar para manter a prática árdua e consistente necessária ao êxito. Vamos voltar à Bíblia agora para o último versículo. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu mesmo não venha a ficar reprovado. A palavra grega adokimos, para reprovado, significa desaprovado. Depois de ser testado, embora alguns citem este versículo como evidência de que os cristãos podem perder a salvação, é muito provável que essa oração não se refira à salvação. Deve-se fazer uma distinção cuidadosa entre o prêmio e o dom. O dom gratuito da justificação não pode ser resultado de boas obras. No entanto, o prêmio ou a coroa é a recompensa pela persistência e pelo sofrimento pela causa de Cristo. Filipenses 1, 29, 2, Timóteo 2, 12. Então é aquilo que eu falei no início. A compreensão simples é: o Senhor sempre estará conosco, independente da dificuldade. E segundo isso aqui, o que a gente consegue entender lendo, tendo esse conhecimento aqui sobre essa pesquisa? Que Paulo ele fez de tudo para ser um vencedor. Ele teve a perseverança para ser um vencedor. Ele jamais desistiu. E é isso. Jamais podemos desistir das nossas lutas. Vamos ter lutas diárias, lutas
Enfrentaremos N coisas. Eu posso falar de boca aberta. Sempre, todo dia, toda hora, todo minuto, teremos lutas. Mas essas lutas nos darão forças para dar testemunhos de fé. Deus é maior, Deus é grande, Deus é misericordioso, Deus é tudo. Então ficamos com essa palavra hoje, irmãos, e eu deixo aqui para vocês também 2 textos para vocês estarem lendo na data de hoje. Êxodos 21 a 22 e Mateus 19. Fiquem com Deus, um forte abraço e até amanhã.